entende o capítulo de número 1. O capítulo 1 fala que o Senhor já estava em ascensão aos céus. Mas o Senhor deu uma palavra. A palavra que o Senhor deu está em Atos capítulo 1 e versículo de número 8. Aleluia. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aleluia. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até mesmo os confins da terra. E eles obedeceram. O capítulo 1 fala da ascensão de Jesus Cristo. Porém, Jesus liberou uma palavra. E os discípulos do capítulo 2 agora estão todos unidos, 120 pessoas no cenáculo, esperando a manifestação daquela promessa. A Bíblia diz que eles estavam unidos, esperando então a promessa vir sobre eles. Eu quero abrir um parêntese e perguntar: só os que têm promessa de Deus, que acredita que nessa Aleluia. há que receber esta promessa, levanta a tua mão. Eles estavam todos reunidos e de repente veio como um som de um vento veemente e impetuoso e tomou toda aquela casa, e foram vistas línguas repartidas como línguas de fogo, das quais eles todos foram batizados. Daí então começa o início de uma grande obra. A grande obra de Deus só começa na vida daquele que se dedica em receber a aceitação de Jesus Cristo, para receber o batismo no Senhor e também se buscar o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vem, ele vem com poder, porque a Bíblia diz que ele não é um espírito de temor e nem de covardia. Eu nunca vi um crente cheio do Espírito Santo ficar com medo de encarar situações adversas. Tem crente por aí que está muito reclamando da vida. O Brasil está em crise, mas nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo consegue vencer todas as pelejas. Não é porque você é bom e nem porque você é forte, mas é porque o Espírito Santo está em mim e está também em você. Eu quero que você olhe para este irmão e diga para ele: você tem o maior dos poderes, que é a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo garante para mim e para você vitória, e quem acredita nisso, eles receberam então a promessa, porque Jesus Cristo, após ressuscitado, ficou 40 dias ainda falando com os discípulos e visitando alguns. Mas passado os 40 dias, o Senhor Jesus foi aos céus. Mas ele deu a promessa: após 10 dias da ascensão de Jesus aos céus, o Espírito Santo, ele veio e sapecou com variedade de língua aquelas pessoas. Eles foram cheios do Espírito Santo. Então agora eu vejo começando uma grande obra, agora não mais com Jesus. Jesus já fez até então o que deveria fazer, mas ele prometeu o Espírito Santo. A obra agora estava com os discípulos e com o Espírito Santo. Não dá para a gente entender
Grande Deus. Primeira coisa, eles perseveravam na palavra. Segunda coisa, no capítulo 2, no versículo 42 em diante, eles perseveravam na comunhão. Ninguém é crente sozinho. Temos que ter comunhão. Glória, Pai. Temos que estar unidos no mesmo propósito. Eu fiquei feliz, porque quando eu vi no Facebook que a irmã Miriam postou, ou seu assessor postou, eu vi lá escrito uma frase que encheu meus olhos: estamos juntos, unidos no mesmo propósito. Aleluia. Qual é o propósito desta noite? Eu quero sair daqui abençoado. Aleluia. Perseveraram na doutrina, perseveraram em comunhão e perseveravam em terceiro lugar no partir do pão. Se preocupar com os outros é particularidade dos crentes. Jesus se preocupou com todos. Jesus fez o bem a todos. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, a qual ia libertando a todos, curando todos, expulsando o demônio, até mesmo ressuscitando os mortos. Perseveravam então no partir do pão. A igreja então crescia. Mas o quarto requisito de Atos capítulo 2 do crescimento da igreja é que eles perseveravam em oração. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Crente que não ora não tem vitória. O culto é um culto de oração. Aleluia. Já oraram no começo, oraram na metade, vai ter oração. Eita Deus, aleluia. Eles perseveravam unânimes em oração. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sempre e sem cessar. A Bíblia diz que quando Abraão orou por Ló, Deus livrou Ló do juízo. A Bíblia diz que quando Ana precisava, queria, tinha vontade de ter um filho, e ela orou, mas orou sem palavras, com sentimentos em lágrimas, Deus abençoou o coração de Ana. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão, trancafiados, estavam eles amarrados, mas eles estavam cantando, orando, louvando a Deus, e Deus mandou um terremoto e acabou com os alicerces. A oração é o segredo da tua vitória. Se você quer dizer isso aí para esse irmão, Aleluia. a oração é o segredo da tua vitória. Não deixe de orar. Pai, aleluia. Oh, glória. Deus tremendo. A Bíblia diz que um dia Jesus foi orar. Jesus foi a um lugar separado para orar. Glória. E por 3 vezes ele voltou e encontrou os discípulos dormindo. E ele disse: não podeis orar e vigiar nem uma hora sequer, porque eles estavam dormindo. Crente que dorme demais e esquece de orar, só vive murmurando. Efésios 5:14. Essa eu quero que os irmãos abram a Bíblia e leiam, por favor. Oh, aleluia, É Deus. uma introdução do que Deus tem pra gente. Creio, Deus. Aleluia. Toda a igreja, vamos ler Efésios 5:14, todo mundo junto. É um culto de oração e de palavra. Vamos lá, 1, 2, 3, todo mundo, vamos lá, 1, 2, 3. Pelo Dali. Olha lá, dali, que coisa linda. Desperta tu que dorme. Desperta tu que Dorme. E levanta-te dentre os Morre. E Cristo Te esclarecerá. Te esclarecerá. Cristo nunca vai esclarecer nada para crente em outro sentido.
indo na hora nona para a oração. Aleluia. Eles estavam habituados. Jesus os ensinou a orar. E eles estão subindo para o templo. Estavam levando à porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença. Eles estavam indo em direção ao templo. Flávio Josefo disse que esta porta era literalmente formosa. Era uma porta feita de bronze polido. E quando o sol batia na porta, resplandecia a luz, porque aquela porta levava para o átrio do templo. Aleluia. E não só tinha este aleijado. Exaltado Deus. Este aleijado estava lá, mas tinha outros. Mas tinha chegado a hora daquele. Aleluia. Vai chegar a tua hora nesta noite, em nome de Jesus. E quando eles estavam entrando no aleijado, o coxo de nascença, como diz o louvor, que esperança tem um homem desse? Isso me ensina que este homem não tem recurso nenhum e dependia de outras pessoas. E é tão ruim depender de outros. Quando a gente depende de outras pessoas, muitas vezes quando acontece uma confusão, as pessoas jogam na cara o favor que fez para nós. Aquele coxo era levado todos os dias, porque ele vivia da esmola. Então quer dizer que quando ele não recebia nada, ele ia embora de bolso vazio. Era uma situação precária. Exaltado Deus. E quando os discípulos foram entrando, aquele coxo pediu uma esmola. Exaltado Deus. Aleluia. Por que o coxo não pediu a cura? Porque esse coxo tinha mais de 40 anos. E ele viu muitas vezes Jesus entrando no templo, curando muitas pessoas. E ele não pediu cura, ele pediu a esmola. Porque tem gente que de vez pedir cura na alma, no espírito ou no corpo, fica pedindo material, o material perece, mas a alma e o espírito vai ter que dar Aleluia. de Deus. Ele pediu uma esmola. Agora Jesus deu um recado para os discípulos em Mateus capítulo 10. Olha, vocês vão às aldeias, vocês preguem, expulsem os demônios, curam os enfermos, ressuscitem os mortos, mas não levem nem ouro e nem prata. Os discípulos não andavam sem dinheiro porque eles queriam, porque o Senhor recomendou a eles. Aleluia. Eles não eram apegados à matéria perecível, mas eles tinham um diferencial. Sabe qual é? A unção. Oh, aleluia. A unção substitui qualquer matéria. Aleluia. Porque a unção capacita e habilita o servo de Deus, a serva de Deus, para realizar proezas em nome Aleluia. Coisa linda, Deus. E os discípulos disseram: olha para nós. Você tem condição de dizer isso para uma pessoa que precisa? Eita Deus. Permita-me falar o que Deus está colocando na minha boca em nome de Jesus. Olhe para nós. Nós não temos ouro e não temos prata. Recomendação em Mateus 10. Mas o que nós temos, Aleluia. isto nós te damos. Eita Deus. Isso nós te damos. Aleluia. Uma pessoa que não tinha mais esperança. Sabia que tem dois tipos de coxo? O físico e o espiritual. O coxo físico, ele literalmente depende de pessoas que tragam ele à igreja. Mas tem coxos espirituais que também dependem de pessoas. Que o Senhor quer dessas algemas esta noite.
sempre depende que alguém vá interceder por ele. Ele nunca ora por ninguém, mas ele sempre diz: ora por mim. Ele nunca realiza nada, mas sempre quer que as pessoas realizem para ele. Coxo espiritual. Oh, Deus. Mas o mesmo Deus que usou os discípulos para levantar este coxo físico é o mesmo Deus que também usa nesta noite a sua palavra para levantar os coxos espirituais nesta noite. Você não pode se achar coitadinho. Você não pode se achar coitadinha. Aleluia, Deus. Porque você tem um Deus grande que com a palma das suas mãos sustenta todos os... Aleluia. Porque você tem um Deus grande que com a palma dos seus pés pisa toda a terra. Aleluia, glória. Você tem um Deus grande que ele assenta no trono. Ele só olha para baixo porque acima dele não tem nada. Aleluia. Então você não pode se achar coitadinho. Porque Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Está escrito no Salmo 46, versículo 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Aleluia. Bate no peito agora e diga: Eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. ou uma mulher de Deus. Maior, diga maior, Maior é o que está em mim, é o que está em mim, do que o que está no mundo. o que está no mundo. O que está em mim, O que está em mim me dá força na fraqueza. me dá força na fraqueza. Acredita nisso, então devora a Deus. E ele olhou para os discípulos. O olhar da mudança. Eita, Deus. Quando Pedro errou com Jesus, a Bíblia diz que Pedro negou Jesus. Mas a restauração de Pedro começa quando ele olha para Jesus e chora amargamente. Exaltado, aleluia. Eles olharam para os discípulos e olhando para eles com atenção, esperando receber alguma coisa, eles disseram: não temos ouro e não temos prata, mas o que temos, isso nós te damos em nome de Jesus o Nazareno. Anda, levanta e anda. E eles pegaram o irmão na mão daquele moço, levantou aquele moço. O texto diz aqui na Bíblia, tradução NVI, que quando eles pegaram na mão e levantaram aquele moço se pôs de pé, e ele agora começa a louvar e bendizer o nome do Senhor. Mas aquele moço não louvava de qualquer maneira, ele agora está andando. Mas o texto, se você for avaliar, diz que ele está andando e saltando, andando e saltando, e saltando. Oh, glória a Deus. Está andando e saltando e glorificando a Deus, porque agora está voltando para aquele moço a esperança que estava morta. Ah, meu irmão, está voltando para aquele moço a satisfação de entrar no templo, porque coxo não tinha direito de entrar no templo, mas aquela hora ele ia conhecer. Eita, Deus, aleluia. Ele só conhecia o templo pelo lado de fora, e o Senhor deu graça aos discípulos, e aquele moço começou a conhecer o templo por lado de dentro. Aleluia. Ei, Jeová. Aquele moço foi entrando, saltando e dando glória a Deus. Coxo não tem direito de entrar no templo, o Levítico diz isso. Mas pessoas que foram curadas podem entrar no templo livremente. Se tiver algum coxo espiritual aqui esta noite, você que está com problemas de ordem conjugal, eu estou falando que é revelado, amém? Amém? Receba essa palavra. Você que está com causa na justiça, você que está encostado pelo INSS, está tudo travado, você que está enfermo,
revelada. Dê glória a Deus, o Senhor está me revelando isso. Oh, grande Deus. As pessoas talvez não te entendam. Você pode se queixar para o seu melhor amigo. Você pode se queixar para a sua melhor irmã. Você pode se queixar para o pastor. Mas sempre haverá um restinho que você não tem coragem de falar. Mas aquele que tudo pode. Aleluia. Aleluia. Exaltado. Aquele que tudo faz. Aleluia. Ele está pronto para te ouvir. Aleluia. Isaías 59:1. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir. As mãos não estão encolhidas para não poder salvar. O que faz separação entre o homem e Deus é uma barreira chamada pecado. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nós temos comunhão com os nossos irmãos. E nós somos purificados. Aleluia. Fiel. Quantos podem dizer comigo, eu sou muito mais que vencedor Por aquele que me amou. que me amou. A Bíblia diz isso em Romanos Eita Deus, fiel. 8:37. Nós somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque Aleluia. eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a criatura pode separar eu e você do amor de Deus. Aleluia. Nossa, que bom, Glória a Deus. Quando eles pegaram o coxo pelas mãos e colocaram de pé, ele foi até o pórtico, lugar de reunião. E alguém disse: este não era o coxo. Ficaram espantados, porque estavam acostumados a ver aquele homem na miséria. Estavam acostumados a ver aquele homem sofrendo e dependendo de pessoas. E olha que ele vivia mais de 40 anos. Meu Pai. E quando ele entrou no pórtico, todo mundo olhou para ele e perguntaram uns com os outros, conversando, disseram: esse não é o coxo, pastor? Esse não é o que pedia a esmola? Eita Deus. Tem um livro por aí que eu não prego ele, mas dá para fazer uma colocação, uma conjectura. Aqueles que te viram chorando vão te ver? Vão te ver? Sorrindo. E vai ter que engolir com farinha ou sem farinha? Me permita falar assim, você de pano? Com farinha até se rasgando. Mas vai ter que entender que quando Deus quer exaltar o homem e a mulher, ninguém lhe impede. Aleluia. Este não é o coxo. Esta não é a fulana de tal que só vivia na miséria da pindaíba, pedindo ajuda para um, para outro, com muitas dívidas no banco. Eu estou falando porque Deus está colocando na minha boca. Permita-me falar assim. Procurando outro. Faz um milagre, Ninguém pode Pai. ajudar, porque tem hora, irmão, que é só Deus para resolver. Eita Deus, aleluia. Há pouco tempo atrás eu fiz uma cirurgia. 15 anos dirigindo igreja, Campo de Cubatão. E um dia eu fiz uns exames e constatou no meu intestino uma hérnia do tamanho de uma laranja dentro do intestino. E eu não sentia nada. O médico disse: a qualquer momento essa hérnia pode estourar, ou podia estourar, e você, se estivesse no púlpito, caía ali mesmo.
porque é da infecção generalizada. Meu Pai. Fui ao cirurgião, ele falou, nós temos que operar rápido. E eu comecei a me lamentar, Senhor, eu não posso parar de dirigir a igreja porque eu estou sempre em oração, buscando, sempre vendo os irmãos, mas tem tempo que Deus manda você parar. Refletir o que você está fazendo, refletir o que você precisa mudar. Aleluia. Oh, exaltado. Fui pro leito. Fiquei 10 dias no hospital, 7 dias sem comer nada, nem água. Meu Pai. Estava defiando. Eles rasgaram, tem uma cicatriz aqui que é a marca da vitória. Amém, amém. Eles rasgaram, cortaram o bombo do intestino, tiraram aquela hernia do tamanho de uma laranja, costuraram e colaram o intestino. E agora o médico diz, olha, seja o que Deus quiser. A nossa parte nós já fizemos. E eu no leito chorando, irmãos. Minha esposa e o irmão Renan sempre estavam indo lá comigo. Minha esposa me acompanhou todo o processo. Chorando, eu disse, Deus, o Senhor não disse que tinha promessa na minha vida? Aí Deus disse para mim através do Espírito Santo, estou começando a realizar agora. Aleluia. Sabe por quê? A gente quer que as promessas se cumpram de acordo com a nossa vontade. A Bíblia diz que a minha vontade não é a vontade de Deus. A vontade de Deus sabe qual é? Boa, perfeita e agradável. Mas só que o caminho de Deus não é o caminho. O caminho de Deus é perfeito, porém é estreito. E o caminho estreito só passa aqueles que Deus levanta para. E Deus está te levantando para passar este caminho estreito. Arrancou a hernia.